Ouviremos agora uma entrevista feita por mim com o professor André Luiz Miatello, professor da Universidade Federal de Minas Gerais. O professor André é especialista em documentação franciscana e em franciscanismo medieval. Filosofia e teologia são a mesma coisa durante a Idade Média? Eu penso que nós, para responder bem essa pergunta, nós temos que fazer a distinção de termos. Hoje, quando nós pensamos teologia, pensamos num curso, uma graduação em nível superior, que então tem que, como se diz, ele tem que observar certos procedimentos que se estabelecem para as disciplinas como um todo. Então, deste ponto de vista, nem a filosofia nem a teologia praticadas na Idade Média seriam assim no mundo contemporâneo. Agora, na Idade Média, a filosofia e teologia, por exemplo, nos séculos XII e XIII, eram distintas. A filosofia geralmente era entendida como propedêutica à teologia, então não eram a mesma coisa, já que havia ali etapas de formação, de modo que o homem culto, sobretudo o clérigo, precisava passar por essa formação dita filosófica, cujos conteúdos giravam em torno daquilo que na antiguidade se chamava de artes liberais, ou seja, uma série de disciplinas que vão trabalhar com os dados da razão, muitos desses dados, até mesmo dados empíricos, para depois esta mesma pessoa, na sua etapa de formação, passar para a teologia propriamente dita, que não só não desfaz desse conhecimento racional adquirido na etapa anterior, como o aplica no conhecimento daquilo que para o cristão é talvez a autoridade máxima, que é as Escrituras. São as Escrituras, os textos sagrados, interpretados à luz da própria filosofia. Para o medieval, então, não haveria um descompasso entre a verdade que se alcança pelos meios humanos da verdade que se alcança pelos meios sobrenaturais. Aliás, se fossem verdades diferentes, não haveria a verdade que eles acreditavam encontrar por meio da filosofia e por meio da teologia. Todos os homens da igreja têm esse tipo de formação e ao longo da Idade Média, como se verifica essa formação? Temos que distinguir aqui o clérigo de formação erudita daqueles homens clérigos também, padres, sobretudo de pequenas capelas e igrejas, que estavam atrelados ou a serviço de territórios muito restritos e muito distantes dos centros de formação. Cidades grandes como, por exemplo, Paris, Bolonha, Oxford, Cambridge, que são universidades desde o século XIII. Aliás, universidades que surgiram e são fruto desse período dito medieval. Estes padres destas paróquias não passavam por esse tipo de formação, a não ser nos finais do século XIII para o XIV, por uma questão logística até, eram poucos centros em relação ao tamanho da cristandade em si. Então o clérigo comum tinha uma formação bastante menos erudita, restrita às escolas chamadas escolas episcopais, portanto financiadas e dirigidas pelos seus bispos, e os bispos estavam em cidades pequenas em relação a essas grandes metrópoles. E essas escolas contavam, às vezes, apenas com um professor formado nas grandes universidades. Então, esse professor, contratado por esse bispo, acabava sendo ali o verdadeiro difusor desse conhecimento produzido, por exemplo, em Paris, ou em Bolonha, Oxford, e os padres e os outros clérigos da diocese se beneficiavam dessa formação indireta. Mas nós já verificamos que, numericamente, essas universidades só cresceram desde sua fundação.